eu era criança, aconteceu um crime na minha família, que o meu avô foi assassinado. Foi no dia 22 de setembro de 1969. O impacto foi assim, naquele dia eu deixei de ser criança. Até hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu até deixaria mesmo, né? Porque eu estava bem por aí, fechando os 12, os 13 anos. E eu lembro alguns detalhes. Uma noite, naquele dia, à tarde, nós tivemos uma festa de família, porque quase toda a minha família faz aniversário em setembro. E o meu avô sempre gostou muito de reunir a família e fazer festas. E nós tínhamos alguns locais de festa. Um deles era a casa dele, aqui na rua Couto Magalhães. Outro era os fundos da casa que eu morava, na Doutor Timóteo, também. Ou, às vezes, até nos fundos do pátio do Rembrandt. Nesse dia, 22 de setembro de 69, a festa foi na Couto de Magalhães. Passamos a tarde juntos, desde de manhã, que as nossas festas começavam pela manhã. E, terminada a festa, eu fui para casa, que era no lado de onde ele também foi, que ele foi para o restaurante. Aí, depois disso, a gente teve contatos ali que, de uma certa maneira ou outra, eu sempre ajudava, assim, no bar. A gente sempre... Porque restaurante, um dia falta o copeiro, outro dia o cozinheiro, outro dia o garçom. Então, todo mundo, o caixa, não de pequena, né? Mas depois a gente continuou com o bar. Sempre todo mundo, era uma família que ajudava. Um restaurante familiar, digamos assim, né? E depois fui dormir. Aí nós estávamos dormindo, quando eu acordei com gritos. Desci, porque era uma casa de 2 andares, na Timóteo. Essa casa não existe mais, foi demolida. E corri na calçada e entrei no bar. No bar, eu vi o meu avô caído no chão com um lencinho na face e já estava lá um vizinho que era médico. Na casa grudada do bar morava esse médico. E ele me disse, tá tudo bem, Áurea, ele vai ficar bom. Eu disse, não, ele tá morto, porque ele tá com o rosto coberto. E aquelas coisas de filme, tapa o rosto com um paninho, né? Eu sempre, que eu via que aquilo queria dizer morto, e bem assim fizeram. Aí eu saí e era uma gritaria horrível, só era gente gritando, assim, muito desespero. A minha mãe, ela é uma pessoa muito nervosa, ela ficou... literalmente, assim, alucinada naquele dia. Eu não podia contar com ela. E eu não tinha pai, a não ser o opa. A minha avó estava lá também, nesse dia. Ela estava no 2º andar dormindo. Inclusive, ela recebeu tiros que não acertaram. Tiros em direção a ela. Que ficaram, se não arrumar as paredes, ainda ter nesse prédio que ainda existe, o do bar, as marcas do tiro na parede. Então, ela foi na escada para olhar para baixo e aí que a pessoa deu os tiros lá para cima, né? Tem ideia de quantos tiros foram disparados? Ou quantos tiros tem o... No corpo do meu avô, o que eu me lembro, ele recebeu 5 tiros. 5 tiros, para matar, não ficar dúvida, né? E excedeu qualquer limite de legítima defesa ou necessidade, né? E em direção à minha avó, havia uma marca de 2 tiros na parede. Mas eram 2 pessoas atirando. Eram 2 pessoas atirando. Aí depois eu posso contar isso, mas antes, na sequência dos fatos, naquele dia eu vi, daí começou a dar muito tumulto na calçada, muitas pessoas, e havia um táxi parado na frente. Nós não tínhamos telefone, quase não existia telefone celular. Né? E o telefone em casa, pouquíssimas pessoas tinham. A casa da minha avó tinha telefone, mas no bar a gente não tinha, nem na minha casa, nem o meu tio. Aí me deu a ideia assim, que eu tinha que buscar ajuda de um homem, porque eu estava procurando uma ajuda, porque eu tinha ali a minha mãe e a minha avó da família, mas não estava adiantando. E o meu irmão, eu tinha um irmão 2 anos mais velho que eu, mas também... nós não tínhamos como resolver nada, né? Aí eu pedi para esse táxi me levar na casa de um tio, irmão da minha mãe, e ele me levou. E eu consegui achar. Ele morava no lado da Sojipa, aqui numa ruazinha bem grudada da Sojipa.
Chegando lá, acordei o edifício inteiro, né? E daí o meu tio veio comigo e assumiu aí lá tudo depois. E que teve até uma questão assim, que eu lembro bem de um emplasto poroso, que é uma coisa que se usa assim para machucados, para contusões, né? E aquilo foi usado por uma das pessoas que estiveram lá e assassinaram meu avô como máscara no rosto. E um deles arrancou a máscara e jogou na calçada. E essa máscara foi recolhida. E eu lembro bem que o meu tio pegou e fez tratar com todo cuidado aquilo para que era uma prova ali, tinha elementos, inclusive fios de cabelo, né, da pessoa que eram no mínimo 3 pessoas. E os que viram disse que era uma mulher que estava na direção de um carro que era um Fuca e 2 homens, sendo que um homem, ele entrou, o meu avô ficava numa mesinha atrás da porta, ele passou do local que estava o meu avô, deu mais uns 4 passos e anunciou, é um assalto. E lá na porta tinha outro. E o meu avô usava arma, ele estava armado. Quando ele tinha um fundo falso nessa mesinha que ele sempre ficava, era uma madeirinha embaixo, aí pegou a arma, aquele que estava lá, o meu avô estava atrás da porta. E tinha um outro aqui que estava cuidando do meu avô, que o meu avô não viu. Aí quando ele disse assim, eu tenho um bombom aqui para ti. Aí esse aqui atirou no meu avô. E o outro voltou atirando também. Por isso que foram 5 tiros. Não foi a mesma pessoa que deu 5 tiros. As 2 armas. Eu digo isso porque havia muitas pessoas no local. Em torno de 11 pessoas, entre clientes e garçom, o nosso caixa. E todos, assim, na época, falaram a mesma coisa.